Eu sempre tive resistência a jogos Battle Royale, mas resolvi seguir a corrente e testar Fall Guys, apesar da sensação de perder sempre me dar uma certa tensão. Tupã Thundercore. Maitei, vai chapá! Bem-vindos ao canal Tupã Thundergod. Uma das coisas que prometi abordar no canal é sobre tecnologia, e para começar devemos ir pelo básico. O vídeo de hoje será sobre os conceitos por trás da eletricidade, o poder de Tupã. Embora eu pretenda tratar o assunto de forma descontraída e bem resumida, entender esses conceitos serão essenciais para os vídeos futuros. Então se inscreva no canal para aprender mais sobre tecnologia e games, além de acompanhar os assuntos interessantes que pretendo abordar nos próximos vídeos. E vamos começar! Bem, a matéria é composta de um núcleo com bastante massa e mais lento, e elétrons com menos massa e se movimentam mais livremente. Existem também um campo eletromagnético que atrai os elétrons ao redor do núcleo, mas quando os elétrons atingem uma grande quantidade nesse núcleo, eles escapam para outro. Assim, esse sistema caótico fica acontecendo microscopicamente, e para nós que somos bem grandes parece que está tudo parado. Agora Tupã prepara um raio. Para ilustrar isso em câmera lenta, vamos considerar que um Fall Guy é um elétron, a pista de corrida é o ar e a linha de chegada é o solo. Cada elétron possui um campo eletromagnético que o movimenta e será representado pelo jogador. Os jogadores, na sua maioria, vão empurrar os Fall Guys em direção à linha de chegada, mas eles não conseguem porque a pista não está liberada. As nuvens vão se friccionando e os elétrons vão se acumulando, até chegar a uma certa quantidade. Nesse momento, percebo que existe uma diferença na quantidade de Fall Guys entre o início da pista e no fim. No início tem 60 Fall Guys e no fim tem 0. Essa diferença de elétrons entre um ponto e o outro é o que chamamos de tensão, e aqui temos uma tensão de 60 Fall Guys. Percebo que quando falamos de tensão, é sempre comparando dois pontos. Não existe medir tensão em um ponto só. Na vida real, medimos essa diferença em volts. Vamos supor que um Fall Guy seja 1 volt, então aqui teríamos 60 volts. Com os elétrons acumulados em uma quantidade suficiente, agora inicia a partida. Cada jogador empurra seu Fall Guy em direção à linha de chegada e o raio cai. Cada elétron assume uma direção segundo seu próprio campo, mas observando o grupo como um todo, percebe-se um movimento em massa com direção ao final. Esse movimento ordenado é o que chamamos de corrente elétrica. Durante o percurso, a corrente elétrica vai encontrando obstáculos pelo caminho que dificultam a passagem e atrasam vários Fall Guys. Esses obstáculos são as resistências. Percebam que quanto mais larga é a pista, mais Fall Guys cabem e mais Fall Guys avançam, ou seja, quanto mais largo, menor é a resistência. Mas se vários obstáculos aparecem um depois do outro, mais os Fall Guys atrasam, ou seja, quanto mais obstáculos em série, maior é a resistência. Percebam também que a cada obstáculo no caminho, alguns Fall Guys se acumulam ali. Se observarmos em um instante específico, percebemos que a quantidade de Fall Guys antes do obstáculo é 1, 2, 3, 4, uns 14. E depois teremos uns 2, ou seja, nesse momento existe uma tensão ali de 12 Fall Guys, ou 12 volts se cada Fall Guy for 1 volt. Dessa forma, cada resistência no circuito acumula uma quantidade de tensão. Quando o raio acaba, nem todos os elétrons chegam no solo. Eles são como as cargas que se dissiparam no circuito. Como os Fall Guys do início acabaram, não tem mais corrente elétrica. Nós humanos não conseguimos ver os elétrons se movimentando caoticamente. Para medir esses valores, temos o voltímetro, que mede a tensão, e o amperímetro, que mede a quantidade de cargas que passaram em uma quantidade de tempo. Assim sabemos a corrente que passou por ali. Ou seja, quanto mais rápido a partida acabou, maior foi a corrente.
A pilha tem a capacidade de transferir elétrons de um lado para o outro continuamente, diferentemente do raio. Se fizermos um caminho entre um lado e o outro com um material que permita que os elétrons corram facilmente como um fio de cobre, temos um circuito elétrico, fazendo a corrente percorrer esse caminho continuamente. Durante o percurso, os Fall Guys podem escolher vários caminhos, mas se escolherem passar pelo mais difícil, poucos irão conseguir, então a maioria acaba indo pelo caminho mais fácil, ou seja, o caminho de menor resistência tem mais corrente que o de maior resistência. Outra observação importante é que os elétrons vão colidindo com o material pelo caminho, fazendo os núcleos vibrarem, esquentando o material. Além disso, quanto mais quente fica o material, mais obstáculo a corrente tem, aumentando a resistência. Agora os Fall Guys encontram um abismo, mas os jogadores continuam querendo ir por ali, mas não conseguem e vão se acumulando. O campo puxa os elétrons, mas um isolante não deixa passarem, e a tensão vai se acumulando. Isso é o que chamamos de capacitância, um acúmulo de energia na forma de tensão. Quando o Fall Guy encontra um obstáculo que oferece uma força contrária ao seu movimento, fazendo ele ficar se movimentando naquele local, existe um acúmulo de corrente, e é o que chamamos de indutância. Tanto a capacitância quanto a indutância acabam atrapalhando o caminho da corrente, e o resultado final fica parecendo de uma resistência. Esse efeito é a reatância. Todas essas formas de correntes que foram explicadas até aqui têm um sentido único, contínuo, mas nas tomadas das nossas casas, a corrente se comporta de uma maneira diferente. Em algum lugar da rede elétrica, existe um gerador de corrente que fica rodando de forma que o campo elétrico faça os elétrons irem de um lado para o outro, indo e voltando. Essa é a corrente alternada. Espero que esse vídeo ajude a ilustrar esses conceitos básicos da elétrica, e fica de exercício mental ver um aparelho elétrico e imaginar os elétrons como se fossem mini falgaizinhos percorrendo os fios. Se for algo na tomada, imaginem eles indo e voltando. Se for algo na pilha, imaginem eles saindo de um lado e chegando no outro. Imagine também que um lado tem sempre mais elétrons que o outro, tensão. O movimento deles é a corrente. E as lâmpadas, geladeiras, ventiladores, controles remotos são obstáculos, as resistências. Gostou da explicação? O objetivo não é dar um curso de elétrica, é apenas ajudar a entender o funcionamento das coisas de forma mais simples. Se tiver alguma sugestão ou algo a acrescentar, coloque aí nos comentários e se inscreva para aprender mais, ou se você já conhece o assunto, imaginar um ponto de vista diferente. Obrigado por assistir até aqui e Adjoete APV!